Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele, né? Hoje, Marcelo a família, né? Toda a família estão viajando, estão voltando de Montes Claros. Ele estava até pregando lá ontem e hoje eles saíram lá mais ou menos 16 horas, deve chegar aqui lá para as 22 horas, então eles estão faltando. Eu tinha até combinado, né, sobre as crianças e lá o galpãozinho ali, mas não vai dar, hoje não vai dar certo não, aí vamos deixar para resolver no domingo que vem. As crianças vão ficar lá, alguma família, nós não combinamos direito com quem vai ficar, sabe? Mas a gente vai fazer isso exatamente para ajudar os pais. Porque às vezes a criança atrapalha, né? Então as crianças vão para lá e os pais vão ficar aqui. E um casal vai tomar conta das crianças lá. Vai ficar bem olhado, é claro, né? E quem sabe até ensinar eles a comportar bem dentro da casa de Deus, né? Porque nós precisamos de entender isso. E nós viemos aqui para ter reverência mesmo e saber que esse é um lugar onde Deus encontra conosco e nós encontramos com Ele, né? Então, é um lugar que nós devemos respeitar muito. E depois, hoje eu ia já determinar uma coisa também. Eu não vou querer mais pessoas ficar lá naquele perto da porta ali. Então, todo mundo, assim, mesmo, é igual, às vezes, as moças ou rapazes que saem, fica lá. Olha, eu acho o seguinte, não tem necessidade de sair e ficar em pé ali, a não ser que está muito cansado, mas aí eu vou pedir que fica no corredor. Lá fica livre, ali é só para os diáconos, para não ficar ninguém mais em pé ali, por ali. E depois também o berçário, que vai ficar só pessoas que têm criancinhas pequenas, só quem tem criança também, para não ficar aquele zum de conversa, né? Um fala não tem, outro fala outro fala outro. E aqui nós estamos aqui para ouvir Deus falar daqui. Não é ficar ouvindo um zum de um, de outro não. Então, aí nós vamos fazer tudo para respeitar a casa onde Deus trabalha, onde Deus fala, né? Porque na verdade que nós temos que ter o maior respeito, como hoje nós vamos falar mais ou menos sobre o fim do mundo, né? Então, nós estamos como o profeta mesmo disse, você tem que saber que a coisa está tão perto, você tem que afivelar a fivela do cinto mesmo, porque a coisa está bem próxima de acontecer. Então tem que haver um respeito muito grande, não só aqui, é claro, não é só dentro da igreja. Um cristão ou uma cristã, ela dá testemunha onde estiver. Tanto que o testemunho fala mais alto do que a própria voz da pessoa. Então, nós temos que dar testemunho lá fora, dentro da igreja, e lá fora muito mais ainda, né? Então, nós temos que ser pessoas desse jeito. Nós estamos aqui para provar que Deus ainda está aqui. É para isso que nós estamos aqui. Provar, assim, que o mundo já está no maligno, né? Mas esse mundo no maligno, mas ainda tem filho de Deus aqui para provar que Deus ainda está aqui, né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Aqui eu tenho o irmão Antônio Soares e a sua família que está ali, irmã Eliene, Ludmila, Míria e Miriam. Fica em pé, por favor, irmãos, eles vão congregar conosco aqui, tá? Olha lá, vem lá. Aí, essa turma aí. Graças a Deus. Deus abençoa vocês. Então, eles
ele foi falar comigo ali, que vai congregar aqui com a gente, né? E como eu estava falando com ele, ó, nós estamos aqui na terra, nós somos, como a gente lê, né? Israel era um povo de Deus, nós somos um povo de Deus. Amém. Nós não somos uma denominação, nós somos um povo de Deus. Então, esse povo de Deus, aonde está a palavra sendo pregada, esse povo de Deus está ouvindo a palavra. Sabe? Nós não fazemos cerca. Nós não fazemos cerca, sabe? Como sempre eu falo, olha, se tem um lugar que está pregando a palavra de Deus, é alguém, não precisa nem me perguntar se eu posso ir lá ouvir, não, vai ouvir, o que custa? Se a palavra de Deus está sendo pregada, então vamos ouvir a palavra de Deus. Porque lá no céu, a gente tem que, nós já aprendemos muito aqui a respeito disso. Quem está aqui que é de Deus, já está com Deus lá do outro lado. A primeira criação não é essa, aqui foi uma criação feita, o homem foi feito. Mas aquele homem criado, ele está em outra dimensão. Então, aquele homem, como o profeta falou sobre a teofania, o lugar que ele foi e viu, ele falou, eu vi todos vocês lá. Eu creio que ele me viu lá também. Então aquele lugar só tem gente de Deus e lá não existe divisão. E não, por que divisão aqui? Não precisa de divisão aqui não. Nós não somos divididos, nós somos um povo de Deus. Amém. Cremos que somos o corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo não pode ser dividido, né? Mesmo que eu seja uma unha, né, do corpo de Cristo, mas eu tenho que ser aquela unha. Então, nós estamos aqui exatamente para entender a mensagem. A mensagem veio nos tirar da divisão e colocar na palavra. Então, o eleito está na palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus. Então é por isso que nós estamos caminhando para entender o que significa a mensagem. Porque muitas pessoas não entenderam o que é a mensagem. A mensagem não é para dividir, a mensagem é para juntar um povo, é para tirar dos lugares que está fora, sabe? Um aqui, como diz a mensagem, um aqui e outro acolá. E vai juntando esse povo, e esse povo tem que estar junto na hora do rapto. Agora, alguém perguntou, aonde vai acontecer o rapto? Ele disse, em Cristo. Todos que estão em Cristo vai ser arrebatado. Todos que estão em Cristo. Você crê que está em Cristo? O arrebatamento é para isso, para quem está em Cristo. Eu também creio que vou ser arrebatado, né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, aqui eu vou, depois que eu li a palavra, eu vou orar por essa peça de roupa, que a irmã, ela sempre sai, antes um pouquinho que ela tem que pegar o ônibus, ela vai pegar essa peça de roupa, e o irmão dela está internado, Adilson Galberto Alves. Ele está internado com um problema que o médico está quase querendo amputar o dedo ou os dedos dele. Então nós vamos orar e pedir a Deus para, principalmente ela e a irmã dela também, que tem muita fé, eu creio que Deus vai operar. E ela vai levar essa peça de roupa, passar lá no hospital, e eu creio que Deus vai operar na vida dessa pessoa, né? Então está aqui essa peça de roupa. Daqui um pouquinho nós vamos orar pelos irmãos, por Marcelo que está viajando, e também pelos irmãos que sempre a gente pede aqui, que é o irmão Divino, o irmão... Irmão Severino? Tá. O irmão Severino também. Pode falar. Tá. Daqui um pouquinho eu vou. Tá bom. O irmão Severino está pedindo oração que pessoas pegou o filho dele, bateu, acho que machucou demais, ele está no hospital, sabe?
Então aí nós vamos orar pelo filho dele, né? E Marcelo mandou avisar que ele está saindo de lá de Montes Claros agora, sabe? Então nós vamos orar por ele. A família... Filho do irmão Ernesto. Ah, tá. O pessoal do irmão Ernesto está aí, né? Deus abençoe vocês, tá? Chegou aí agora, né? Então tá, Deus abençoa a todos vocês, os irmãos de Igarapé também que está aí, Deus abençoa a todos. Deus recompensa a vinda de vocês aqui, né? Que Deus possa retribuir em dobro na vida de vocês e na vida de suas famílias, né? E Deus abençoe a todos. Então nós vamos ler a palavra primeiro e depois nós vamos orar por esses irmãos e eu quero que depois entregar para a irmã essa peça de roupa. Então vamos ler no livro de Ezequiel, no capítulo 7, do verso 5 até o verso 8. Eu tenho muita escritura aqui que eu anotei, não sei se dou conta de ler todas, né? Relacionada a esses acontecimentos do fim do mundo, né? Mas vamos ler Ezequiel 7, do verso 5 até o verso 8. Está escrito assim: Assim diz o Senhor Jeová, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Um mal só vem sobre toda a terra, né? Não é só um pedacinho, não, é sobre a terra toda, tá? Então vamos orar e vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, crendo que Deus está aqui para nos ajudar. Deus é Espírito, vocês não podem ver Deus, nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir a sua presença. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Meu Deus, sabendo, Pai, que a Tua palavra é a verdade, Senhor. A palavra é a pura verdade. O Senhor mesmo diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que o Senhor disse tem que cumprir. E assim nós estamos aqui, Senhor Deus, crendo, Senhor, que nós estamos realmente no fim de todas as coisas e vendo tudo aquilo que o Senhor disse através dos profetas e que cumpriria, Senhor, no fim dos tempos. E nós estamos aqui vendo isso acontecer, Pai. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, ser mais honesto, crer mais, obedecer mais, ser mais obediente à Tua palavra, Senhor. Ajuda as nossas famílias, Senhor. Ajuda nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, a procurar entender, Senhor, e ver a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos no fim de todas as coisas. O mundo aí, a ciência, tudo está provando, Senhor, que não tem mais jeito para o mundo. Meu Deus, mas tem jeito para os filhos do Senhor, Pai. Porque o Senhor tem lugar para levar os seus filhos. Assim nós cremos que estamos aqui, Senhor, e qualquer dia desse nós vamos ser transportados dessa terra, Senhor, para um lugar onde a morte não existe, Pai. Ajuda todos nós, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aqui está essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, este homem está ali no hospital. Meu Deus, necessitado do Senhor, Pai. Meu Deus, se o Senhor não tiver misericórdia, o médico vai amputar os dedos dele, Senhor.
Meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que ajude aquele homem, Pai. Tira, Senhor Deus, todo o pecado, todo o demônio, todo o espírito errado, Senhor. Meu Deus, todas as coisas que vêm atrapalhar a sua vida, Senhor. Meu Deus, e aquele mal, Senhor, tudo é um demônio, Senhor. Aquele mal que está ali nos dedos dele, Senhor. Meu Deus, que aquele demônio saia no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando essa peça de roupa tocar nele, Senhor, meu Deus, que todo aquele mal desapareça, Senhor. Também, Senhor, está esse óleo, Senhor Deus, que vai passar naquele lugar. Meu Deus, isso é a tua palavra, Senhor Deus. Esse óleo vai ser colocado ali, Pai, para tirar aquele mal, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, está em tuas mãos, Senhor, aquele homem, e nós estamos orando com fé, que o Senhor vai fazer essa obra na vida dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também os outros irmãos que estão doentes, Pai, Senhor, ajuda eles em todos os lugares que estiver, Pai. Tira todo o mal, toda doença, todo o problema, Senhor, e ajuda eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Marcelo e outros que estão viajando, Senhor, guarda eles nessas estradas, toda a sua família e todas as pessoas que estão viajando, que o Senhor guarda todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles façam uma viagem abençoada, e que nós também possamos ter um culto abençoado, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, e aqui, vou deixar esse óleo aí dentro para ela passar. E Deus possa nos ajudar mais uma vez, como sempre Ele tem nos ajudado. Eu ainda quero ler mais uma escritura, porque eu, na verdade, que deve ter umas 10 escrituras, tudo relacionada ao fim do mundo. Mas também aqui, que é Malaquias, que nós já sabemos que a mensagem é o cumprimento de Malaquias 4. Malaquias 4 é o cumprimento dessa mensagem. Eu quero ler mais essa escritura para a gente meditar realmente em tudo que está escrito aqui também na mensagem. Malaquias 4 está escrito assim, vocês sabem que já está em cumprimento. Malaquias 4 já está cumprindo. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros dos cevadores. Aqui, vocês notam que sempre foi assim, ó. Toda vez que Deus envia juízo, tem misericórdia para um grupo de pessoas. Vocês notaram aqui, ó? Não vai ficar nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá, significa para os irmãos entender, haverá uma mensagem para livrar esse povo. E é essa mensagem que nós estamos pregando. Ela é o nosso livramento hoje. Para quem crê. Para quem crê. Porque, na verdade, não é para quem fica em cima do muro. Muitas pessoas, não, assim, fica assim, eu não sei se isso é verdade, isso aí é ficar em cima do muro. Você tem que saber se é verdade. Ou então, não crê. Sabe? Então, ninguém deve ficar em cima do muro sobre nada. É verdade? É verdade. É mentira? É mentira. Eu creio? Eu creio. Eu não creio? Então não creio. Sai fora.
Sai fora, não fica em cima do muro, não, porque na hora que acontecer o rapto, quem está em cima do muro vai cair do lado errado. Quem está certo vai ficar no caminho. Quem está certo é porque está no caminho certo. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quem está certo está no caminho certo. A verdade é a vida. Ninguém vem. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o Pai. Então é isso que nós precisamos entender. Então, vamos voltar um pouquinho só para os irmãos entenderem o que eu falei aqui. Nos dias de Noé, foi a mesma coisa. Quando Deus viu que o mundo estava numa condição que não tinha mais jeito, Deus avisou para um homem só, Noé. Ninguém mais ficou sabendo. Alguém ficou sabendo porque Noé falou. Malaquias 4 está em cumprimento. A gente sabe por causa desse homem aí. Quer dizer, eu creio que esse homem é um homem de Deus. Eu creio que ele falou a verdade. Sabe? Eu não tenho dúvida disso. Eu creio que Malaquias 4 está em cumprimento. Sabe? Eu creio que a primeira coisa que acontece antes da destruição é uma misericórdia. A misericórdia foi estendida quando... Deixa eu ler, porque eu gosto de ficar lendo assim. Não precisa dos irmãos ler, não, mas eu vou ler em Gênesis aqui, ó. Gênesis capítulo 6, olha o que está escrito aqui, ó. A partir do verso 5, está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quem viu isso foi o Senhor, não foi ninguém mais. Mesmo que tinha pessoas justas na terra, eles não sabiam que estava naquela situação, mas o Deus do céu sabia que estava. E ele viu isso. Ele viu isso e disse: e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Já pensou quando Deus arrepende de ter feito o homem na terra, né? Que coisa triste, né? E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus arrependeu de ter feito o homem, por causa do pecado. Aí disse assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Olha que coisa, né? Noé achou graça. E através daquela graça que Noé achou, Deus deu ele uma via de escape. E a via de escape é uma arca, construir uma arca. Se os irmãos, assim, eu às vezes eu insisto tanto para os irmãos entender como é que Deus trabalha. Aquela via de escape era uma arca, e não havia uma outra maneira melhor para Noé sair a não ser uma arca. Era a única coisa melhor, era fazer uma arca. Porque através daquela arca, Deus às vezes, se tivesse alguém para arrepender, Deus ainda daria chance. Durante aquela mensagem de Noé, alguém poderia arrepender e entrar na arca. Mas, irmão, como eu disse, que ficar em cima da cerca não adianta, o mensageiro chegou até a dizer que pessoas ajudaram a Noé construir a arca, dizendo assim: quem sabe esse homem está certo. Mas ele disse, mas a verdade é que tinha que saber que ele estava certo. Porque quem sabe é porque estava duvidando, não ia entrar na arca, não ia. O rapto é a mesma coisa, ninguém que tem dúvida vai no rapto. Nós estamos aqui para ficar livres das dúvidas. A mensagem é para isso, é para tirar as nossas dúvidas. Alguém pode até estar pensando aqui, ou então através da internet: e as minhas fraquezas? Ele pagou o preço por você.
você não precisa estar olhando as suas fraquezas. Olha a verdade que você está crendo. Eu e você, ninguém daria conta ou dá conta de ir no céu. Mas Ele abriu um caminho. Ele pagou o preço, porque ninguém dá conta. Mas Ele disse, somente crê. Nós cantamos muito aqui, somente crê, mas não é para virar algo assim, só para, não, vou cantar porque está começando um hino. Não, isso aqui é algo principal do culto. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Então, é isso que nós estamos aqui, somente crer. Mas crer em quê? Na mensagem do dia. Alguém pode até estar pensando, como sempre, quando a gente vem na mente da gente, é porque alguém está pensando, ou aqui ou em outro lugar. Sabe? Alguém pode estar pensando assim, mas por que só fala na mensagem? É porque eu falei agora nenhuma mensagem que era de Noé. E somente aquela mensagem de Noé faria com que a pessoa entrasse na arca. Nenhuma outra mensagem, mesmo que houvesse um mensageiro antes de Noé, que era Enoque, e que pregou para aquela geração, aquela mensagem dele não faria ninguém entrar na arca, só a de Noé que faria. Era a mensagem de Noé que faria entrar na arca, se cresce, porque era difícil crer. Se 2000 anos nunca tinha chovido aí, Deus enviar um homem que não era considerado profeta nem nada, é que ele era um homem, um fazendeirinho ali, e Deus falou com ele, fala com o povo que vai chover. Não era duro? 2000 anos sem chuva, aí vem um homem falando que vai chover. Só que quando Deus fala, acontece. Faz uma arca no seco. Foi fazer bem no seco mesmo, sem chuva. 100 anos de construção. 100 anos, só construindo. Essa mensagem, se você notar, desde 46 que ela deu início, olha, vocês verem, nós estamos beirando o tempo de Noé. Nós estamos beirando o tempo de Noé. E isso é dando chance para a pessoa, para ver se a pessoa aceita, para ver se a pessoa entra, para ver se ou o meu filho, ou o meu irmão, ou minha irmã, na verdade que eu não tenho mais irmão, mas tem irmã. Deus está dando chance. Deus está dando chance para nós. Essa mensagem vai nos levar no rápido. Agora, quando eu falo assim, eu não estou falando esse homem é um homem. Eu estou falando nesta mensagem vai nos levar. A mensagem de Noé colocou 8 dentro da arca. E entraram na arca, 8, porque creu naquela mensagem e entraram. E quando a chuva veio, o próprio juízo era a chuva. Era a chuva que Noé estava pregando, era exatamente o juiz de Deus, e aquele juiz levantou Noé. Essa mensagem é Malaquias 4, você viu o que é Malaquias 4? Não vai deixar nem raiz e nem ramo, mas é essa mesma mensagem que vai nos tirar da terra. É mesmo. E foi o juiz dos dias de Noé que levantou Noé. Foi o dilúvio que fez a arca subir. E a arca foi subindo. Chuva, quanto mais caía chuva, mais ela subia. Mas tudo era a palavra de Deus. Hoje é a mesma coisa. Nós estamos vendo aí, eu vou ler daqui um pouco a mensagem, porque aqui mesmo, essa mensagem que chegou agora, comunhão com Deus através da reconciliação, eu creio que é a última que chegou, acho que é, né? Parece que é. Essa mensagem aqui, ó. Profeta mesmo falando aqui, ó, tudo que é natural tem que acabar para entrar o eterno. Tudo que é natural, tudo que nós estamos vendo aqui na terra, tem que acabar para entrar o que é eterno. Porque quando começar o eterno, Jesus é o rei. Enquanto nós estamos nesse mundo aqui,
o que Satanás diz para Jesus? Esse mundo eu te dou, porque foi me dado. Enquanto nós estamos nessa carne aqui, ó, Jesus não pode reinar nessa terra, a não ser no coração do eleito. Enquanto estamos aqui, por isso que eu disse aqui, ó, quando você fala, mas e as minhas fraquezas? Olha que Deus está dentro dessa fraqueza sua. Ele morreu na cruz do Calvário, foi para liberar a vida dele, para morar em nós. Ele está dentro dessa fraqueza. Vocês querem ver? Eu vou ler uma escritura que para vocês verem que, segundo aos Coríntios, que eu já li aqui, mas só para vocês entenderem o que significa isso. Aqui, ó, verso 4 aqui, de 2 aos Coríntios 13. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Está vendo? Fraco. Todo mundo é fraco, mas se você tem Deus dentro de você, você é forte. O diabo não pode te matar. Ele pode até destruir esse corpo de fora, mas quem está lá dentro é o que vai te dar um corpo novo, é quem está dentro de você. Corpo novo, corpo glorificado, é Deus, o Deus do céu que está em nós, é que vai mudar. Esse aqui não herda nada. Jesus falou em duas escrituras, ele disse, a carne e o sangue não herdam o reino do céu. Essa carne. É claro que nós, do outro lado, se vocês não parou ainda para pensar, o corpo glorificado é de carne. O outro que é glorificado é de carne, vai comer e beber, mas só que não existe morte nele. Ele não fica velho. Ele vai aparecer na terra de 18 a 20 anos e nunca envelhecer. E é de carne também. Mas só que é uma carne que veio através da redenção que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Está vendo? Agora, o corpo que ressuscitou não é esse aqui não. Tá? É aquele glorificado que está em uma dimensão esperando por nós. Qualquer hora dessa, no piscar de olhos, aí você parte daquela dimensão para lá. O poder que está dentro de você parte, sai. Sai, é isso. Vamos pensar nos dias de Paulo, 2000 anos atrás. Aquele povo que morreu nos dias de Paulo são eleitos de Deus. Aonde eles estão? Já nem osso tem mais. Mas aquele poder vivificador que desceu no corpo deles está esperando só a hora do rapto. Eles levantarão num corpo glorificado. Não importa se foi carregado pelo mar, se foi comido por leão, não importa. O leão não come o poder de Deus. Comeu só a carne de fora. Não, e aonde estiver, vai levantar. Então, nós não precisamos de preocupar, mas tem pessoas que ficam preocupadas, mas como é que vai ser? Olha, você não preocupa com preocupa em você estar lá. Como vai ser, eu não sei. Eu sei que vai ter um arrebatamento. É isso que nós precisamos de entender. Vai ter um arrebatamento, né? Então, deixa eu ler só deixa eu ler umas partezinhas aqui da mensagem, só para a gente entender como eu comecei a falar sobre companheirismo mesmo, né? Deixa eu voltar aqui nessa mensagem, essa que eu comecei a ler aqui, comunhão com Deus. Aqui no parágrafo 17, veja o que está escrito aqui, ó. Isso aqui eu quero que os irmãos entendam essas coisas, porque nós estamos aqui pregando é para isso.
Sempre a gente fala, prega, eu creio que todos os lugares que prega mensagem, fala sobre isso. Se você é um eleito, se você é uma eleita, você ama o seu irmão. Você ama seu irmão. E esse amor aqui vai mostrar o seguinte, que não é como as pessoas pensam, não. Que tem pessoa que pensa, e aqui ele vai mostrar aqui, que isso tem que estar dentro da pessoa já. Esse amor já tem que ter. Esse amor não é amor filho, é amor ágape, que é o amor de Deus na pessoa. Você jamais amaria nós jamais amaríamos uns aos outros se Deus não estivesse em nós. Então aqui, ó, escute bem aqui, ó. 17. Mas nesse grande anseio humano por comunhão, temos tentado unir as pessoas ao longo das eras. Muitas vezes programas educacionais tentaram unir as pessoas por meio da educação. E estando neste auditório nesta noite, nessa bela escola, certamente eu não falaria contra a educação, mas a educação não é o caminho adequado para a comunhão. Não se pode educar pessoas para que amem umas às outras. Não é educar. Você já tem aquilo em você. É isso que nós temos que entender. Deus já é igual a gente fala sobre um passarinho ou um pintainho, né? Quando está acabando o oxigênio dentro do ovo, olha, qual é o homem que Deus deu inteligência para ele ir lá ajudar o pintainho? Ninguém. O pintainho já tem inteligência nele? Quando o oxigênio está acabando, o que eu quero dizer com isso? Se nós estamos vendo que está acabando tudo aqui na Terra, Deus tem um lugar melhor para nós. Amém. Agora, é nós que tem que estar pensando nisso. Que não está... Olha, a programação que vocês estão vendo aí, eu já vi várias, né? Até o ano, mais ou menos, 2036, talvez... Se for da maneira que está indo, o sol vai esquentar, passar para 70 graus. Quer dizer, não vai sobrar nada. Mas antes de tudo isso aqui, Deus vai tirar o povo dele. Ele vai tirar o povo dele. Agora, esse povo dele tem que estar despertado para a coisa. Que aviso em cima de aviso. Mensagem em cima de mensagem. Será que esse povo não vai acordar? Então, veja aqui, ó. Quer dizer, educação não é o caminho adequado para a comunhão. Não se pode educar pessoas para que amem umas às outras. Você acha que pode, mas... você acha que pode, mas é necessário uma ordem divina para fazer isso. Tem que ser algo de Deus. Sabe? Você já viu novela, né? Graças a Deus, sim, gente, já veio falar, porque eu nunca vi na minha vida, né? Mesmo antes de eu conhecer essa mensagem, eu nunca vi uma novela, mas a gente vive falando, saber o que é uma novela. É uma coisa contra a outra e uma coisa assim. Olha, gente, na igreja, você já pensou esse tipo de novela? Eu sempre falo aqui, programinha ou mandando mensagem para atacar outra ou outro. Aqui, tá mostrando aqui, ó. Isso não vem pela educação, é algo que está na pessoa, esse amor. E quando nós temos amor uns para os outros, nós não vamos atacar o outro. Não vamos. De jeito nenhum. Isso não... A gente tem... É por isso que nós precisamos de converter. O nascer de novo tira essas coisas ruins de nós. Tira tudo. Então, é isso que nós precisamos de entender, né? Não, deixa eu ler só mais um pedacinho aqui na frente aqui. Aqui do 22 para frente está escrito assim:
Então nos damos conta que o homem deve retornar ao seu Criador. E assim, quando Adão percebeu que o pecado o havia separado, ele se tornou um estrangeiro, um errante longe de Deus, sem esperança, vagando pelo jardim, sabendo que estava separado de Deus. Sabia que não tinha mais comunhão? Não tinha. Deus, quando Adão pecou, Deus se separou dele. Não mais ouviu a voz de Deus. Toda a tarde, o profeta diz, à tarde, Deus chegava, conversava com eles, como se fosse assim, só saía depois que eles dormiam. Aí depois, nunca mais Deus voltou para conversar com ele. Pecado separou totalmente. E aí, tu és pó e ao pó tornarás. Agora você tem que lavrar a terra para comer. Ele não precisava. Tudo estava na mão dele. Mas entregou tudo para Satanás. E até hoje nós estamos aí sofrendo por causa daquela queda. 6.000 anos já. Agora nós estamos findando 6.000 anos já. E daquele problema, né? E eu creio que não demora muito. É claro, o mundo, tem pessoas que falam assim, mas às vezes não dá tempo, daqui 2, 3 anos. Olha, depois que o rapto acontecer, esse mundo ainda vai durar muito em sofrimento. Em sofrimento. Vocês já pararam um pouquinho para pensar uma coisa? Vocês já notaram que principalmente durante a grande tribulação, e depois da grande tribulação ainda vai durar um tempo ainda. Na grande tribulação, pense bem, Moisés e Elias na terra e dizer, não vai chover. Aí, para um pouquinho e pense bem, 3 anos e meio sem chover, numa capital, sem chuva. Às vezes, se não tem chuva, também não vai ter energia. Pense bem o que vai ser. Pense bem, uma coisa dessa. Nós vamos parar, a hora que você deitar, pense um pouquinho nessas coisas, depois você dorme. Porque se você não preocupa, por que nós vamos preocupar só com o mundo, as coisas que estão acontecendo aqui? Vamos preocupar com aquilo que vai destruir o mundo. Porque nós estamos vendo aí, sempre, só aquecendo, cada dia aquecendo mais. Uma parte do mundo, não é só o Brasil, é no mundo todo. Uma parte chove, e quando chove é só destruição. E a outra, calor. E vai piorar. Eles estão falando que no ano que vem vai ser, talvez, o ano que nunca aconteceu igual, de calor. Você está vendo isso aí? Agora, aí eu te pergunto, você vai orar para isso não acontecer? Não pode, isso aí é Deus que está fazendo. Isso é Malaquias 4 em cumprimento. É uma destruição, o mundo tem que ser destruído para Jesus começar o milênio dele. Se esse mundo continuar, como é que nós vamos ter o milênio? Não pode, está aqui escrito aqui, na mensagem, olha aqui, depois talvez eu continuo lendo ali, mas deixa eu ler na mensagem, olha aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, porque, irmão, é nós que pregamos, é que temos que ensinar para vocês realmente o que significa isso. O 7º selo, ele foi aberto exatamente para fazer essa mudança. Tem gente que acha assim, o 7º selo é uma abertura para todas as coisas acontecer. Nós vamos ler mensagem aqui, que quando William Branham, em 1964, ali, ele jogou aquela pedra para o ar, foi exatamente para dar início a esse juízo. Deus pediu para ele jogar a pedra para cima. Quando jogou, caiu. 3 dias depois, o Alasca quase que afundou. E ali foi o período, o início do juízo de Deus. Desde então, os terremotos só estão aumentando. Olha quantos que deu agora esses dias. E vai piorar. Não adianta orar para não ter terremoto. Vai acontecer.
Vamos orar para Deus nos tirar da terra. É isso que nós precisamos. É orar para Deus nos tirar da terra. É orar, Senhor, me ajuda a ser fiel a essa mensagem que o Senhor enviou. Me ajuda a não ficar dentro de casa e não ouvir a verdade. Que já pensou? Tem pessoa que mora quase dentro da igreja, não vem, mas deixa a grande tribulação começar para você ver se a igreja não vai encher. Vai encher, mas para quê? Encher para quê? Se quando a grande tribulação acontecer, o Espírito de Deus já saiu dos gentios. E por que não acontece agora? É porque está desvalorizando a mensagem do dia. Então, vamos aqui, porque senão não dá nem tempo de pregar, né? Aqui, no 28 da mensagem, olhe, escute bem aqui. Eu acabei, isso aqui a mensagem foi pregada depois dos selos, né? Eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos 7 selos, e encontramos que neste 6º selo, quem é que vai abrir o 6º selo? Moisés e Elias. É eles que vai. A ciência não descobriu nada a respeito desse selo, porque eles têm que aparecer na terra para abrir o selo. É eles que vai falar a palavra e acontecer. É eles que vai falar. E o que eles falar, Deus aprova. Tudo que um profeta fala, Deus aprova. É porque quando um profeta abre a boca, é porque Deus pediu para ele abrir a boca. Então, encontramos que nesse 6º selo há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam, a igreja passa por uma limpeza. Nós estamos passando por uma limpeza. O 7º selo é Deus na terra, gente. Vocês têm que entender que 7º selo não é abrir uma coisa, eu não sei o que. Eu te falo, o 7º selo é Jesus na terra. O 7º selo é o Filho do Homem na terra. É Ele aqui na terra. Por isso que eu disse 46, porque em 46 o anjo do Senhor, que é essa coluna de fogo, apareceu para o profeta, dando ele a comissão de começar o ministério. Em 46, o anjo do Senhor apareceu a William Branham no dia 7 de maio. Depois que Israel tornou uma nação, o anjo apareceu lá nos Estados Unidos para o William Branham, dando ele a comissão de começar o ministério. O ministério do Filho do Homem começou em 1946. Primeiro, quem é o Filho do Homem? Não é o William Branham. Quem era o Filho do Homem que estava lá na Palestina? Jesus. Ele estava lá. A primeira parte do ministério de Jesus foi cura divina. Lá, aqui foi a mesma coisa. Aqui, entre os gentios. Depois, a segunda etapa de Jesus foi o quê? Profecia. Mudando, fala, você agora é Pedro. Quer dizer, está vendo? Mudando o nome. Não foi assim que aconteceu agora? Segundo, aqui de novo, foi profecia. Falando as coisas. Eu te vejo há 20 anos atrás, fazendo isso e isso. Quem é que estava aqui na terra? O mesmo Filho do Homem que estava na Palestina. Mudando e dizendo, eu te vejo em tal lugar. Há 20 anos atrás. Quem é que pode ver 20 anos atrás a não ser Deus? Pois é. Mas por quê? Porque estava cumprindo o ministério do Filho do Homem. Jesus falou, assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Então, esse Filho do Homem é a abertura do 7º selo. Essa abertura do 7º selo é Apocalipse 10, verso 1 a 7. O anjo forte descendo como uma nuvem. Agora, está vendo? Esse homem é terreno. Esse é Deus do céu.
Agora, para Deus falar, nos dias de Noé, ele teve que encontrar um homem na terra. Ele encontrou um fazendeirinho lá e falou com ele. Para Deus falar agora, essa nuvem e essa coluna de fogo falar, ele encontrou esse homem na terra para falar através dele. E é por isso que nós ouvimos a voz de Deus. Lá, eles ouviram a voz de Deus, era Noé falando. Hoje nós ouvimos a voz de Deus, é esse homem falando. Está vendo como que o mundo religioso não entende nada? Eles estão esperando, porque é igual a maioria, às vezes até dentro da mensagem também tem pessoas que é assim, né? Jesus está vindo para buscar um povo transformado. Agora, a primeira coisa que, se a gente olhar na Bíblia, desde São Mateus 17, o segredo que Jesus mostrou para os discípulos era ele na terra. Era ele na terra. Quando ele falou assim, ó, o Filho do Homem tem que ir a Jerusalém e ser morto. Mas não diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está vendo aqui? Mas para vocês eu digo que Elias já veio e vocês não souberam. Era João Batista. E eles nem sabiam que João Batista era o mensageiro e muito menos que Jesus já era a pessoa certa que eles precisavam de entender. Hoje nós sabemos, eu sei, você sabe que ele vem nas nuvens, mas ele não desce aqui. Mas só que ele já desceu. Filho do homem é na terra. Filho do homem é a revelação de Deus numa pessoa. Como foi em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra apareceu 3 homens lá. Um ficou com Abraão e 2 desceu para Sodoma. Hoje foi a mesma coisa, foi 3 homens novamente. Foi o William Branham, Billy Graham e Oral Roberts. Os 3 homens, 3 mensagens. Está vendo? Mas um ficou para pregar para a noiva e 2 desceu para pregar para os demais. E a mensagem deles é a mensagem de Deus, mas não converte ninguém. E não muda ninguém. Mas o principal muda. A mensagem do principal muda. Porque aquela lá mudou, não só a ideia de Abraão e Sara, mas mudou o corpo deles para receber o filho prometido. Então essa mensagem não muda só a sua cabeça, não. Ela muda até o corpo seu para você sair da terra. Então vamos terminar de ler aqui. Então diz isso aqui. A igreja tem que passar por uma limpeza. Israel passa por uma limpeza. Vocês estão vendo que depois da mensagem aqui, logo Deus aparece lá, para Israel também passar por uma limpeza? Israel passa por uma limpeza, e todas as coisas passam por uma limpeza, sob o 7º selo, para que o milênio possa começar. O milênio possa começar. Será necessário que haja uma limpeza primeiro. Será necessário que haja uma limpeza primeiro. O milênio não pode começar com pessoas visíveis como nós estamos aqui, nesse corpo. Todo esse corpo, tudo que há na terra, todas as árvores, tudo que veio através do pecado, depois do pecado que começou a morrer, tudo que morre vai morrer. Só vai sair daqui quem não morre. Só vai sair da terra quem não morre. É aqueles que recebem a vida de Deus é que vai sair da terra. O resto tudo vai morrer, para o milênio começar. E quando começa, Jesus é o filho de Davi, sentado no trono, e a sua noiva e os 144 mil com ele.
Mas por isso que o profeta diz, tudo que é natural tem que acabar para o eterno dar início. Como nós pregamos, nós falamos muito, você está aqui, mas não vou ler, falando sobre a terra, para os irmãos, às vezes, que está aqui, que não ouviu ainda, como Jesus é a terra redimida. Agora, olha para você ver, alguém pode até pensar assim, mas e Adão? Adão não foi tirado da terra? Adão foi tirado da terra e caiu. Mas Jesus veio do ventre de uma mulher. Que ele veio naquela linha que todos nós viemos. E aquela criação no ventre de uma mulher, ela era uma virgem. Não tem condição de uma virgem dar luz. Mas para Deus tem. Porque aquela virgem dando uma luz, Deus derrubaria o diabo exatamente daquilo. Porque só Deus é o Criador. O diabo caiu exatamente nisso. Porque se o diabo fosse um criador também, ele criava também no ventre de uma mulher, mas só que ele não tem poder para isso. Deus tem poder, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele derrubou o diabo. E foi por isso que começou. Olha como Deus faz. Quando Deus criou a terra, aqui embaixo era só abismo. Era só água. E Deus criou uma porção de terra em meio a esse abismo. Essa terra que nós estamos pisando aqui, antes, ela era uma porção só. Mas é essa terra aqui. Só que o pecado tomou conta dela. Mas para Deus, tudo que Deus faz tem que durar eternamente, está escrito. Tudo que Deus faz durará eternamente. Ele não vai criar outra terra, é essa mesmo. Mas só que ele não quer coisa suja, ele não precisa de coisa suja. O que ele fez para derrubar o diabo? Criou um corpo no ventre de uma virgem, e aquele corpo era tudo cálcio, potássio e tudo mais, mas era algo criado. E através daquela porçãozinha, ele estava dentro da água, de novo, aquela terra redimida estava ali, e um profeta lavando aquele sacrifício, que é João. E aquela era exatamente a porção redimida, que redime toda a terra. Toda a terra foi redimida por Jesus. Aquele corpo, toda a terra está redimida. Alguém pode falar, mas nós estamos ainda cheios de tanto problema? Tá. Mas a terra já está redimida. A única coisa que ela tem que passar é pelo fogo. Mas a noiva não precisa disso mais. Porque as férreas tentações de Jesus no deserto aperfeiçoou o corpo da noiva. A noiva o corpo dela já está em uma dimensão. É só você parar um pouquinho, ou parar de não pensar muito, ao contrário. Para um pouquinho e pensa assim, o meu corpo já está em um lugar. Para que eu preocupar? O que é a morte? Uma carruagem para te levar mais perto de Deus? É claro que ninguém quer morrer, mas se não morrer, não tem outro corpo. Tá? Vai indo, eu creio, irmão, eu creio assim. Quando chega um momento, se for necessário, assim, Deus dá tanta força para você que você não vai ter medo nem da morte. Nem da morte. Outros não. Olha Paulo mesmo, enfrentou a morte assim, ó. Ainda diz, morte, aonde está a tua vitória? Mas por que ele fez aquilo? Porque Deus estava nele. Jesus estava nele. Ele fez aquilo. Enfrentou e veio a guilhotina, cortou. Quando cortou o pescoço de Paulo aqui, Paulo estava inteirinho lá do outro lado. Lá do outro lado ele estava inteirinho. Ele cortou o pescoço daquilo que vai perecer, mas do eterno
nem lâmina chegou perto. Então a gente, a mensagem dá coragem. A mensagem dá coragem para pregar. A mensagem está aqui para ser pregada como ela é. Como ela é, né? Então senão não vai dar tempo eu ler. Quero ler, eu estou querendo ler para os irmãos algo aqui, só para vocês entendendo o seguinte. Essa mensagem aqui, por exemplo, ela foi pregada em 1963, 1964, no dia 12 de janeiro de 64. Essa mensagem chama Shalom. Essa mensagem, ela foi pregada exatamente, e por isso assim, às vezes a pessoa fica pensando assim, o que é a marca da besta? A marca da besta é você rejeitar a verdade. Quando você rejeita a verdade, você já está marcado pela besta, o castigo virá depois. Marca da besta é incredulidade. Se você rejeita a mensagem, quem rejeitou a mensagem de Noé, estava marcado pelo diabo. Marca da besta significa isso, é incredulidade, é não crer no que Deus está fazendo. O castigo virá depois. O mundo está nessa situação. Então, naquele tempo, 63 para 64 ali, você nota que eu já preguei muito sobre o Paulo VI. Paulo VI foi exatamente a pessoa que veio levar a cabo e trazer um problema no mundo. Foi aquele homem, na época dele lá. Foi ele que enganou Israel. Foi ele que foi o primeiro Papa aí na Palestina. Por quê? Porque ele estava reservado para isso. E ele que enganou todas as igrejas, porque a mensagem já estava na terra. Eles não estavam crendo na mensagem. Então, aqui você vai notar aqui, a mesma coisa aqui. Ele, ali, quando ele foi para a Palestina, antes dele ir um pouquinho, a lua, olha aí, vai estar passando lá, tá vendo? Olha, tem 6, tá vendo lá? Só que era 7, o 7º estágio, que é a era nossa, não aparece mais. Pois é, está passando lá para mim, lá também, lá. Então, você não vê, a 7ª, exatamente, porque as trevas totais tomou conta. Aí está escrito na era da Odisseia. As trevas totais tomaram conta dos gentios quando Paulo VI estava viajando para a Palestina para enganar a mãe das religiões. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém, nunca tinha ido um. Ali foi uma liberação, e ele chama Paulo VI. Está vendo? Sexto. Você viu que sexto é o número do homem? Agora, olha o nome desse homem aqui. William 7, Mário 7, Brana 7. Número 7 significa conclusão. Deus conclui tudo. E envia um homem com os 3 nomes, 7, 7 e 7. Mas olha Billy Graham, você vê, no inglês você vê, 6 letras. Mas olha o William Branham no inglês, você vê se não é 7. 7 é a conclusão. Deus está concluindo tudo. E para isso ele enviou um homem e o nome dele, por isso ele estava viajando num lugar lá e havia 7 montes lá. E Deus pediu para ele olhar para aqueles montes. Ele disse, eram 7. Ele disse, mas quais os que destacam mais? Tinha 3 que destacavam mais. Ele falou, e seu nome tem quantas letras? Foi Deus que falou com ele, e seu nome? Tem quantas letras? Se tem 3 que destacam mais. William 7, Mário 7, Brana 7. Conclusão. Mas Billy Graham é 6. Billy Graham é enviado para o mundo. Esse aqui é enviado para o eleito.
Os eleitos. Esse homem foi enviado para os eleitos. Então, deixa eu ler essa mensagem aqui, 94. E isso, essa mensagem pregada em 1964. Escute bem, naquele tempo já tinha acontecido isso aqui, ó. Densa escuridão, ofuscando Israel, foi para o esclarecimento dos gentios. Naquele tempo, o que Jesus chegou no Monte das Oliveiras, o que ele disse? Olhou e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. 40 anos depois, Tito, general romano, foi lá e destruiu. Está vendo? Aqui é a mesma coisa aqui. Quer dizer, naquele tempo era para o esclarecimento os gentios. Agora, o ofuscamento dos gentios é o esclarecimento de Israel. Exatamente como o dia e a noite. Um lado tem escuridão, do outro lado tem luz. E então a luz veio para o outro lado. E então a lua passando, da maneira que ela faz, é o reflexo do mundo ofuscando a sua luz. É um reflexo para nós que a era da igreja gentílica está terminada. Está terminada. Aí tem muitas pessoas, eu às vezes vou em reunião de pastor, eles ficam questionando isso. Gente, aqui é porque eles não sabem que como os dias de Noé foi 3 gerações, 40, 40 e 40, não foi? Pois é. A era de Laodiceia também é. A era de Laodiceia foi de 1906 a 46. A era de Laodiceia foi a era dos dons. Está vendo? 46 era uma geração, Deus deu uma chance para os pentecostais, através dos dons. Passou uma geração. Aí, na outra geração, de 46, que foi o anjo aparece para William Branham, era uma outra chance para os pentecostais deixar dons e aceitar o doador dos dons. Eles rejeitaram. Era Deus andando em 2 pés para convencer eles que os dons não salvam, porque Paulo diz que não salva. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas ele disse: mas quando vier o que é perfeito, que em paz será aniquilado. E o que é perfeito é a mensagem da hora. Essa mensagem é o perfeito. Vocês viram como que é a coisa? Como foi nos dias de Noé? Deus andou no meio dos pentecostais de 46 para frente. Quando chegou em 62, não era o William Branham que estava falando aquilo. O que ele disse? Eu vou dizer claro para vocês, está terminado. Em outras palavras, já andei no meio de vocês, você não converteu ninguém, então está terminado. Quando chega em 63, ele aparece na nuvem. Agora, por que ele aparece na nuvem? Por que ele apareceu na nuvem em Êxodo 19? Para protestar Israel que tinha rejeitado o mensageiro. 63 ele aparece na nuvem para protestar contra os pentecostais. E desde então o mundo está só piorando. Não só o mundo, as igrejas só piorando. Igreja que naquele tempo de 1960, mulher que vestia roupa hoje já não veste mais. Mulher que honrava a Deus com o seu sapato, hoje já não honra mais. E Isaías diz que elas andariam cascavelando, quer dizer que seria filha da serpente. Porque para cascavelar tem que ser filha de cobra, né? Então, tudo isso a gente vê. E outra coisa, esses dias eu estava falando até no encontro de pastores ali, falando, olha, está escrito na mensagem, a mulher que corta o cabelo, a ponta do cabelo e corta o cabelo, ela lá na teofania dela ela não tem essa teofania lá. Porque a teofania lá, às vezes alguém pensa assim, a teofania, ela não come e não bebe.
mas as mulheres têm um cabelo comprido lá. O cabelo delas lá não é cortado. Para provar que quando a mulher aceita a verdade que ela não vai cortar. Porque quando aceita a verdade, se ela corta, ela desonra o marido. Se desonra o marido, ela desonra mais ainda Cristo. Você está vendo como que é a coisa? Então, essas coisas a gente tem que ir mostrando, porque está escrito na mensagem. A mensagem está escrita aqui. Porque muita, e eu já notei isso, a maioria dos pastores não prega contra sapato. Não sei por quê. Por que não prega? Se o mensageiro falou tanto, se Isaías deixou isso claro. Porque você já viu quando a mulher calça um sapato alto como ela, cascavela mesmo? Como ela anda? Pois é, Isaías viu isso, 2.700 anos atrás, ele viu elas cascavelando aqui. Está vendo? Então, tudo isso, a ira de Deus vai aumentando. E aí é que vai diminuindo quem é e quem não é. Porque se e está calçando sapato ruim, vai tirar e jogar fora. E não vai dar nem para ninguém. Porque o que não presta, você não deve dar para ninguém. Joga fora, põe fogo. Põe fogo, porque se não presta para mim, eu não quero para ninguém. Não quero. Então, deixa eu continuar, né? Aqui. Aí diz aqui, a igreja está aprontando a igreja está aprontando-se a si mesma, aprontando para a hora, é hora para o rapto, pois a escuridão está aparecendo gradualmente sobre os gentios, e o alvorecer logo romperá sobre os judeus. O sol tem viajado do leste ao oeste, e estamos na costa oeste. A luz pode fazer somente uma coisa: voltar para o oeste, do outro lado. Vocês compreendem? Compreendem? A congregação responde: amém. A luz pode somente voltar para o leste outra vez, para onde ele começou, Israel. Deus os cegou por um tempo, mas agora a escuridão está sobre o mundo gentílico, que cobriu toda coisa. Os gentios pisarão Jerusalém até que a dispensação gentílica seja terminada. E assim diz Jesus: e agora está terminado. Porque tem pessoas que acham assim, que ainda, gente, já aconteceu isso. Quando foi liberado o Papa para lá, isso foi uma liberação, sabe? Foi uma liberação para todo mundo, sabe? Sabe? Israel está lá, é Israel. Israel voltou para lá, a terra é deles. Alguém pode pensar assim, mas tem muito gentil lá, Deus não estava falando, não era sobre isso não. Era quando Israel voltasse para a terra. O tempo dos gentios. E quanto tempo? Desde 48 que estão lá. Terra é deles. Mas tem tanto gentil, vai até a Terceira Guerra Mundial. Só vai liquidar na Terceira Guerra Mundial, aqueles gentios que estão lá, acaba tudo. Todo mundo que está lá vai virar só cinza. Mas enquanto... E eles são ganhadores de dinheiro, são lá só para ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que vai lá só para ficar olhando, mostrando coisa aqui. Eu já conheci uma católica que falou comigo, ela foi lá. Falou que tinha um lugar lá que descia lá, pegava, comprava uma vela e descia. Quando voltava, tomava a vela de novo e vendia para outro. Só para ganhar dinheiro. Às vezes uma vela vendia para talvez quase uns 20 pessoas, uma vela só. Descia lá, era escuro, aí voltava com a vela, apagava a vela e ficava com ela, vendia para outro. Só para ganhar dinheiro, sabe? Esse povo são aproveitador, né? Então vamos aqui agora, esse aqui eu creio que nós vamos terminar. Vamos aqui. Esse aqui eu creio que é muito importante para nós. A mensagem, aquele que está em vós. Quem é que está em vocês? O Espírito Santo. Aquele que está em vós. Então disse aqui,
no 44 aqui, eu quero ler só para os irmãos ver uma coisa aqui. Está escrito assim: agora todos ouçam bem, atentos, antes que eu leia a Escritura. Todos aqueles que já foram redimidos, Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você entendeu agora o que eu disse? Quer dizer, a pessoa que está aqui, mas ele tem um corpo em outro lugar. Lá ele não tem sofrimento. Ele está aqui exatamente para crer no sangue do Cordeiro, no corpo. Agora, quando ele está aqui que ele crê, porque ele já tem um corpo lá que nunca pecou. É aqueles que não pecaram contra Miguel é que vem aqui e aceita o sangue e é redimido. É aqueles. Da vida do Cordeiro desde a criação do mundo. Quantos sabiam disso? É a Escritura. E o anticristo nos últimos dias estará tão perto com a coisa real, igreja real, tudo exatamente como foi Judas, até o ponto em que enganaria aqueles realmente eleitos, se fosse possível. Está certo? Mas nenhum homem pode vir a Jesus a menos que Deus o envie. E todo aquele que Deus lhe deu virá a ele. E quando ele pegar aquele livro, quer dizer, o último nome, você vê que ele, agora em Apocalipse 5, verso 7, ele pega o livro e revela para nós. O livro está revelado aqui para nós. Ele pegou o livro e revelou. Mas está escrito numa mensagem que ele, dizendo assim, ele está revelando o livro, não está revelando o nome de cada pessoa. Mas enquanto ele está revelando o livro, quer dizer, aquela pessoa vai entender que ele é eleito por aceitar. Aí ele entende que ele é eleito. Vejam, todos na era luterana ele os tirou, todos na era wesleyana ele os tirou. Eu vou lendo aqui só para, bem rapidinho, todos em diferentes eras, na era pentecostal, ele os tirou fora. Eles estão por aqui, não serão julgados com eles, eles estão arrebatados. E então, quando o último nome for chamado, antes da fundação do mundo, quando o último nome tiver sido redimido, seu trabalho está terminado. Isso significa, se vocês não entenderam, quando o último nome aparecer aqui na terra e crer e aceitar a mensagem, o trabalho dele está terminado. Está terminado. Deixa eu voltar aqui. Aí ele diz, ele vem em frente para chamar o que ele tem redimido. Aquilo faz nossos corações sangrarem, mas se isso fosse há 1000 anos mais tarde, quer dizer, se durasse mais tempo, ali não haveria nenhum redimido, não haveria, deixa eu voltar aqui, aonde eu estava aqui, mas voltar aqui para mim, não haveria um redimido, quer dizer, não tinha mais, né, se o mundo durasse mais. E ninguém pode ser redimido a menos que haja sido colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quem são eles? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Vês, somente Deus. Eu estou confiando que cada um de nós, nossos nomes estão naquele livro. Se o meu estiver ali, eu estou certo de estar lá. Se não estiver, eu não estarei lá. Isso é tudo. A segurança é o nome do livro. Ele mesmo aqui, o mensageiro disse, só se o meu nome não estiver lá, eu não estarei lá. Aí continua, quer ver? Vamos aqui. Vejam, e apenas aquilo é apenas para Deus, e isso não depende do que quer nem do que corre,
mas de Deus que se compadece. Veio? Agora eu quero ir só aqui no 48. Agora escute bem aqui. Não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está morta. Apenas vocês, indivíduo, e logo aquilo estará terminado. Estará terminado, se já não estiver. Vocês já notaram, irmão, como que é Deus faz as coisas? É igual o rapto. Quando o rapto acontecer, as pessoas vão ficar aqui na terra e não vão saber nada. Passa um tempo, depois começa a descobrir pelos 2 profetas que estavam lá na Palestina. Quando descobri que tem 2 homens pregando na Palestina, aí eu fiquei. Se é um segredo, se nós pensamos que é um segredo, é muito mais segredo do que você pensa. Carne e sangue, deixa eu falar só para ver se você descobre. Carne e sangue não é do reino dos céus. Aí eu creio que segredo vocês vão descobrir, né? Então, se já não estiver. Agora vocês somente anotem isso, vocês jovens crianças de 60, daquele tempo, né? Jovens crianças. Vejam, a que distância, irmão Brana? Não é o irmão Brana. Aquilo que eu tenho dito está certo ou errado. O pecado ficará pior e pior, não está ficando? Pior e pior, até um dia em que os céus pegarão fogo, cairão sobre a terra, e a terra queimará com calor fervente, mas os redimidos não estarão aqui nesse tempo. Vocês estão vendo a própria ciência está mostrando já que no ano que vem vai ser muito pior. Muito pior. E vai ser assim. Agora, isso aqui, irmão, é um aviso de Deus. Como eu disse aqui, não adianta orar, pedir para não acontecer. Tá? É claro que nós temos que orar uns pelos outros, ver se pessoas sofrendo, num terremoto e tudo mais. Mas não adianta oração de 40 dias nem 40 noites, de jeito nenhum. Oração se nós devemos juntar para orar, quem sabe nós vamos fazer até cultos assim, orar para que Deus nos ajude a estar mais perto dEle e obedecer mais. Porque o resto vai piorar e piorar e piorar e piorar e piorar. Não adianta mais nada, tudo vai complicando, mas por que Deus está fazendo, como eu comecei a falar? Vocês recordam da águia? Deus é a grande águia, vocês notaram o que é? É Ele que desceu como águia? Ele que cuida dos seus filhos. Mas ele é comparado com uma águia, porque a águia é assim, ela constrói o ninho num lugar alto, onde outras coisas não podem mexer, e primeiro espinho. Ela procura todo tipo de espinho e põe por baixo, e depois pele, e cobre, e coloca os ovos lá. Deus está fazendo isso. A águia, quando as águias, ela começa a cuidar das águiazinhas, quando ela descobre que as águiazinhas já têm asa para voar, você crê que você tem poder para sair já? Tem. Deus me deu, Deus te deu esse poder. E esse poder não é para ficar brincando aqui não, é para ir para o céu. Então a águia, ela vai, cuida, pega carne fresca, leva, aqui a carne fresca está aqui, ó. A mensagem é a carne fresca para a águia. Então ela cuida dos seus filhotes, vai cuidando, aí quando ela vê que ela tem asa para voar, aí ela já começa a cortar a comida, depois ela tira a pele, só deixa espinho. Aí, com elas, é claro, já pensou, com asa boa e comida toda hora, vai ficar.
ela vai lá e tira a pele, só deixa os espinhos. Aí ela começa a furar os pés, aí elas vão lembrar que tem asa para voar. Aí ela sai. Esse mundo está acontecendo, isso é para Deus está mostrando, olha o que está acontecendo. Vigia o que está acontecendo. Eu estou apressando. Eu estou querendo que vocês entendam o que vocês têm dentro de si. Você já leu uma mensagem que o profeta diz que nós temos poder, até assim, só que Deus não permite, porque senão nós faríamos um mundinho para nós. Ele diz, nós temos poder em nós para sair da terra. Mas esse poder, quem usa é Ele. Ele vai usar na hora certa. Esse poder é para transformação. Enquanto não houver aquele grito de novo da águia lá, assim, ó, sobe aqui que eu espero por você. Nada acontece. Mas Ele vai vir na nuvem. Ele já veio na terra, está aqui na terra. Ele é o Filho do homem, cuidando das suas águiazinhas. Esse Filho do homem é a mesma águia de Malaquias 4, desceu para cuidar dos seus filhotes. Mas depois ele vem de lá, no piscar de olhos, só dá um grito lá. Quem vai ouvir? Aqueles que têm um corpo glorificado em outra dimensão. O mundo, carne, não vai ouvir nada. Não vai ouvir. Porque a gente tem que entender o seguinte, que quando chegar o momento, a vida que está dentro da gente sai para um outro corpo. A vida que está dentro de vocês vai sair para um outro corpo, porque esse não herda nada. Deus não remenda nada. Deus é um criador. Deus é um criador. Ele não vai remendar nada daquilo que veio da serpente com Eva e Adão. Que ali o sangue misturou. Deus não quer mistura de sangue. Deus derramou um sangue puro para salvar os seus eleitos. E os eleitos dele têm o sangue do Pai. Filho tem o sangue do Pai. Nós temos o sangue de Jesus Cristo em nós. Amém, amém. Deus abençoa a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Raimundo pede oração, que continuemos a orar pelo seu tio Raimundo Cesário, né? Irmã Maura pede oração, pois está passando muito mal. Eu não sei se é a Maura aqui, deve ser a outra Maura, né? Não é a irmã Maura aqui não, né? Ah, tá, então tá. Irmã Rosângela de Moura pede oração, pois está passando muito mal. Também a irmã Rosângela, sempre nós não esquecemos dela em casa, eu lembro sempre também. Oração pela irmã Leidimar, que foi para a UPA com muitas dores. Irmão José Miguel não está no culto, por estar passando bastante mal. Ele me falou, eu estava conversando com ele perdeu os cultos de terça e quinta, por causa desse problema que ele está na vesícula, na pedra na vesícula, ele está sentindo muita dor. Nós vamos orar por todos esses aqui. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu creio que os irmãos entenderam a mensagem, né? Achei que você estava aqui. Então vamos fechar os nossos olhos, lembrar dos irmãos que desses pedidos. Irmão Severino também, vamos lembrar, eu não lembrei aquela hora, do filho que está no hospital. Senhor Deus, primeiramente nós lembramos do irmão Severino, Senhor, o filho dele, Senhor, está no hospital, talvez num estado grave. Meu Deus, e aquele pai pede pelo filho, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia daquele rapaz, aonde ele estiver, que a tua presença esteja ali, Senhor, para cuidar daquele rapaz, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, Senhor, está esses pedidos de oração, Pai. Eu já falei o nome de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda esses irmãos, essas irmãs, aonde elas estiverem, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, Pai.
curando, Senhor, tirando toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, da vida dos irmãos, Pai, que estão doentes, Pai, bendito, para que eles possam deitar e dormir em paz. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Marcelo, de viagem, Senhor, também. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar o Marcelo e toda a sua família nessa viagem. Também o irmão, Senhor, que vai usar essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, ajuda ele para que aquele mal desapareça dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, leva-nos em paz. Nós te pedimos e dá-nos uma noite abençoada. Ajuda os irmãos que trabalham, Pai. Guarda todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.